Olá, eu sou a Thaís e agora nós vamos conversar um pouco, né, sobre as interfaces entre a pedagogia e a medicina em relação às pessoas intersexo, principalmente em relação aos bebês intersexo. Então, por que é tão importante, né, essa conversa da área da ciência da educação para profissionais de saúde que atuam com bebês intersexo, tá? Por que que a ciência da educação precisa ser introduzida nos estudos sobre pacientes intersexo? Tá? Então, porque normalmente a educação ela é utilizada como a principal justificativa de alguns médicos, né, para a realização de cirurgias genitais estéticas desnecessárias e irreversíveis. Médicos utilizam de argumentos do senso comum e não da ciência da educação para justificarem procedimentos desnecessários, argumentando que são urgências sociais. Diversos estudos demonstram ou reforçam em seus discursos que a educação para a construção de uma identidade sexual binária, seja através da adequação do sexo, com cirurgias ou não, discursam e expõem sobre a importância da criança ser educada em um gênero designado, como sendo justificativa para minimizar o sofrimento em ambientes sociais, de discriminação e principalmente bullying na fase escolar. Ou seja, por que que a pedagogia tem que conversar com a medicina? Porque a ciência da educação precisa estar aqui nesse módulo, né? Porque simplesmente quando a gente pega ou faz um levantamento dos argumentos médicos para considerar cirurgias de educação sexual em bebês como uma urgência social, e a gente faz um levantamento das pesquisas na área da sociologia, da antropologia, da psicologia, da educação, a gente vê que não existe esse dado de urgência social para que seja realizada uma adequação de genital. Então, esse discurso, ele tem muito mais de senso comum, de opinião pessoal e de vivência pessoal daquele médico do que da ciência, né? Porque normalmente são casos em que, por exemplo, a cirurgia é só estética. A gente não está aqui falando de procedimentos, como os colegas médicos, né, trazem, de desvio urinário, de distrofia vesical, de casos que precisam realmente de uma cirurgia para que a criança tenha saúde e tudo mais. A gente está falando realmente de questões estéticas, de cirurgia plástica em bebês, e que os argumentos utilizados dos médicos para convencer aos pais que essas cirurgias são importantes, urgências sociais, eles são muito mais de senso comum do que da ciência. Se você conversar com algum psicopedagogo, com algum pedagogo, com algum sociólogo, que são eles que são responsáveis por saber o que é urgência social ou não, eles vão colocar que essas cirurgias não são urgências sociais. Então, algumas frases eu trago aqui de um levantamento que a gente realizou em pesquisa, né? Algumas frases ditas por médicos, né? Então, essa frase é para uma mãe, né? Como um menino irá fazer xixi sentado? Mãezinha, homem não faz xixi sentado. É a frase do endocrinologista. Se não operar sua filha, que homem vai querer casar com ela? Um cirurgião pediátrico. Ela tem que ficar pelo menos penetrável, um pediatra falando para um pai. A gente faz uma vagina nele e vocês educam ele como menina, um cirurgião urológico pediátrico falando com os pais. Um homem tem que virilizar, não dá para dizer que é menino sem saco. Não pode reproduzir, não vai virilizar, mesmo sendo XY, é mulher, não homem, porque é incompleto. Endocrinologista falando. Seu bebê é hermafrodita, se quiser pode dar para adoção. Um obstetra falando para uma mãe que havia acabado de ter um bebê intersexo. A equipe da neurologia está me pressionando a sugerir e fazer interrupção da gestação, porque esse clítoris aumentado demonstra seu bebê inviável, um obstetra.
Como o bebê vai para a escola com um genital desse? Endocrinologista falando. Bebês intersexos são bonitos apenas de fraldas, médico especialista em DDS falando. Tem que estar com sexo definido para entrar na escola. Endocrinologista 1, 2 e 3 falam isso, pediatra 1, especialista em DDS, e várias outras relatos, né, a gente levantou também em artigos científicos publicados, né. Então, vamos lá. A ciência da educação e os estudos de gênero. Quando a gente fala de estudos de gênero, a gente está falando de conteúdo científico que tem uma base em dados biopsicossociais. Então, estudos de gêneros não é ideologia de gênero, são coisas completamente, conceitos completamente diferentes. Então, quando a gente fala de estudos de gênero, a gente está falando de uma área do campo científico. Quando a gente fala de ideologia de gênero, a gente está falando de uma construção de um grupo com interesses de jogos de poder político. Então, dentro dos estudos de gênero, a gente vai tentar definir alguns conceitos de sexo e gênero. Então, o principal é que nós não podemos resumir sexo às características corporais e gênero à construção social. Ambos conceitos ultrapassam e transcendem essa síntese simplista. Então, a gente não pode falar que sexo é o biológico, né? E que gênero é construção social. Vai muito mais além disso, tá? Até porque a gente pode entender também que a biologia mesmo, ela é uma ciência inserida nessa sociedade, então ela também vai trazer um viés de construção social dentro dos seus conceitos, por isso que a gente pode entender também sexo como um construto social, mas nesse momento a gente não tem tempo para entrar nessa contextualização toda, que é muito própria das ciências humanas, então agora eu vou ser um pouco mais prática, porque não há tempo para isso. Então, nesse momento, nós vamos se delimitar apenas e recortar o viés que tem sido mais utilizado no Brasil e nas sociedades ocidentais em relação a alguns conceitos. Então, eu vou trabalhar principalmente com esses conceitos, né, de sexo biológico, orientação sexual, expressão de gênero, identidade de gênero e orientação afetiva. Então, quando a gente fala em sexo biológico, de forma sintética, a gente vai estar falando no sexo macho, fêmea e intersexo. Quando a gente se refere a sexo, a gente utiliza a palavra intersexo, não intersexual, nem intersexuais, nem intersex. No Brasil, a gente fala a língua portuguesa, então a forma correta de se referir à pessoa intersexo é assim, e não intersexual. Alguns textos mais antigos meus, às vezes aparece até escrito intersexual, mas a gente ainda não tinha se dado conta do quanto a palavra intersexo é relacionada à questão do sexo do corpo, dentro dessa sociedade ocidental que a gente vive. Orientação sexual. Eu diferencio orientação sexual de orientação afetiva, tá? Porque na orientação sexual, a gente vai ter a direção do desejo sexual da pessoa, que pode ser homossexual, heterossexual, assexual, bissexual, pansexual. Por que é diferente de orientação afetiva? Porque quando a gente fala de orientação afetiva, envolve além só da questão do sexo enquanto prazer, mas a questão da afetividade, porque vão ter pessoas assexuais que têm orientação afetiva, por exemplo, biafetiva, panafetiva, ou heteroafetiva ou homoafetiva, são coisas diferentes. Eu posso ter uma orientação afetiva e outra orientação sexual. Então, por isso que eu faço essa distinção. Quando a gente fala em expressão de gênero, a gente está falando de como a pessoa se expressa, como ela mostra isso socialmente, né? Então, pode ser mais feminino, masculino, não binário, queer. E quando a gente fala de identidade de gênero, a gente está falando do eu, de como a pessoa se identifica, né? Mulher cis, não binária, mulher trans, travesti,
gênero fluido, agênero, vai ter uma série de identidades também. Então, a diferença da identidade de gênero, eu coloquei até essa figura, é que às vezes é como a pessoa, ela se identifica. Então, às vezes, eu tinha até um aluno que ele tinha uma identidade de gênero completamente feminina e a expressão de gênero dele era masculina. Então, a gente pensar nesses conceitos de todas as formas. Isso quem está falando são todos levantamentos, né, da área de estudos de gênero. Então, esses conceitos, depois, quem quiser se aprofundar mais, a gente tem outros meios e outros momentos para se aprofundar, porque senão eu não entro no que eu preciso falar agora. Então, vamos voltar àquelas falas dos médicos, né? Então, quando eu atribuo um determinado gênero a um determinado genital, isso é algo científico? Por exemplo, eu falar que quem tem pênis é menino, isso é algo científico? Não, não é algo científico. Tá? O que as ciências, o que o ultrassom, o que a ciência médica vê? O genital no ultrassom. Não vai estar vendo a identidade de gênero, nem a expressão de gênero daquele bebê. Então, eu não posso afirmar que um corpo que tem um pênis é um menino, porque ele ainda está na barriga, ele está na vida intrauterina, ele ainda não mostra uma expressão de gênero, ele não mostra ainda uma identidade de gênero. Então, como eu posso afirmar que é um menino? Porque na ciência médica ou num exame médico, o que se vê são corpos, órgãos. E dentro das ciências humanas, né, a gente sabe que essa questão de identidade não vai se dar na vida intrauterina. Outra questão que a gente coloca, né? Sabe-se que bebês não fazem sexo, né? Então, bebês fazem sexo, eles irão utilizar no genital. Por que eu preciso construir um genital em um bebê que nasça, talvez, com o que alguns médicos chamam de genitália incompleta, se ele não vai utilizar? Porque eu vou estar preocupada com uma mulher ser penetrável daqui 20 anos e já fazer essa cirurgia enquanto ela bebê, se ela não vai ter relação, bebê não tem relação sexual com penetração. A quem esse médico quer servir? Né? A pedofilia. Padrão estético de genital de bebês está servindo a quem? Quando a gente fala que um genital é bonito ou feio, do ponto de vista de quem? Por que a gente tem que estipular esse padrão em bebês? Né? Em quem eu estou pensando quando eu coloco esses conceitos? Bebês usam fraldas, crianças frequentam a escola com roupas e algumas escolas já explicam sobre diversidade de corpos. Porque eu preciso definir uma genitália, fazer uma plástica genital para uma criança entrar numa escola de educação infantil, numa creche, tá? E a gente vê o quanto as crianças lidam melhor com a diversidade que os adultos. Então, assim, até em minha prática enquanto pedagoga, nunca ocorreu situações, mesmo que eu já tive alunos com genitália diferenciada, diversificada, nunca ocorreram situações dessa criança ficar assim exposta, né? Então, a ponto de ter que fazer uma cirurgia para poder frequentar a escola. E eu tenho ido em muitas escolas fazer palestra. Então, eu vou entrar aqui também nesse material que foi produzido, né, pela ABRAE, Associação Brasileira Intersexo, em parceria com a Prefeitura de São Paulo, né, através do Comitê de Saúde LGBTI. Esse material fica disponível no site da Prefeitura de São Paulo e também estará disponível no site da ABRAE, que é um material mais voltado para mães, né, quando pessoas que gestam, né, um bebê e quando descobre que este bebê é intersexo. A gente fala que foi mais voltado para mães porque, infelizmente, na sociedade que a gente vive, as cobranças, principalmente quando se tem um filho que faz parte de uma minoria, sempre recai mais para a mulher, seja mulher cis, mulher trans. Então, por isso que ele ficou muito, para tentar, né, chegar de forma afetuosa esse acolhimento e tudo mais.
Então, eu pego desse informativo, né? Ele vai trazer tudo o que os colegas já explicaram, né? Como que se percebe no exame obstétrico que o bebê é intersexo, como que é feito o parto, como que é feito a DNV, isso tudo que os colegas já trouxeram nesse informativo é falado. Então, vou entrar só no que se refere às perguntas sobre educação. Então, vou trazer algumas perguntas que foram colocadas nesse informativo. Meu bebê intersexo é menino ou menina? Como vou criar o meu bebê? Que roupas devem vestir? Quais brinquedos devemos presentear? Essas perguntas são as perguntas que normalmente os cuidadores, né, de um bebê intersexo, os pais, né, ficam mais angustiados. Meu bebê irá se desenvolver normalmente? Como devo registrar minha bebê intersexo? Meu bebê precisa operar a genitália, adequar para masculina ou feminina? Meu bebê deve ter acompanhamentos médicos especializados? Devo contar para meu filho e para outras pessoas que ele é intersexo? Como explicar para meus familiares, amigos e conhecidos que meu bebê é intersexo? Como a escola deverá agir com minha criança intersexo? Então, essas são perguntas, né, que trazem nesse informativo, né? Participei da elaboração também, que eu posso falar por cima aqui, né? Porque nosso tempo é curto, mas o que eu tenho para falar é que, diferente de outras famílias, quando uma família recebe a notícia que aquele bebê que está gestando é intersexo, a pessoa vai passar por uma série de dilemas, de angústia já no pré-natal. Então, desde a pergunta dos familiares, ai, você vai ter um menino ou uma menina? Então, são angústias que a pessoa tem que saber lidar. E o que a gente tem visto é falar, explicar que é um bebê intersexo de forma mais natural, é o que tem mais funcionado. Que o meu filho é intersexo porque ele não tem o saquinho. Minha filha é intersexo porque o clítoris dela é um pouquinho maior. Minha filha é intersexo porque ela não tem útero e ovário. Então, assim, como a gente está inserido numa sociedade completamente binária e que a gente tem essa compreensão que é muito difícil romper com algumas coisas, precisa de mudança de legislação, uma série de coisas, a alternativa mais viável para as famílias tem sido falar: eu tenho uma filha intersexo, eu tenho um filho intersexo. E algumas famílias têm conseguido tentar dar uma educação um pouco mais neutra. Tá, mas esse é um outro assunto também para muito tempo, que aqui a gente também não vai conseguir entrar, porque o tempo já está quase acabando, né? Como eu vou criar meu bebê? Que roupas utilizar? A gente sempre orienta a criar dentro dos parâmetros que aquela família segue. Mas a gente entende que brinquedos são brinquedos. Não existe brinquedo só de menino ou só de menina. Por exemplo, carrinho. Mulheres dirigem carro. Por que só os meninos vão brincar de carrinho? Pais também têm filhos e trocam a fralda dos seus filhos e cuidam dos seus filhos. Por que ele não pode brincar de família, de boneca? Então, se a infância ela tem algo de até pensar na futura vida adulta, então a gente não precisa distinguir algumas coisas. Por exemplo, mulheres usam calça. Então, assim, uma série de questões de pensar da roupa, da cor. Então, assim, a cor, ela não tem gênero, ela é apenas cor. Então, isso tem feito diminuir o sofrimento das crianças, né, que são intersexo. Desenvolver normalmente, o bebê se desenvolve, gente. Só que, assim, sempre pensar que, em função de algumas outras questões associadas, o bebê intersexo talvez, e na maioria dos casos, precise de acompanhamento com alguns outros especialistas, como os doutores, os médicos já falaram também, tá? A questão de operar a genitália também é uma questão de se pensar, né? Até que ponto isso realmente afeta essa socialização? É uma questão só estética? A gente sabe que é muito mais traumático que a gente tem visto, né? Uma pessoa com um corpo mutilado do que com um corpo intersexo, tá? Eu não vou aprofundar muito agora, porque não dá tempo, tá? Mas eu deixo uma mensagem, eu coloco até essa da campanha do câncer de mama, porque
uma mulher sofre muito quando ela tem que tirar o seio, né, por causa do câncer de mama, né? Estou falando da mulher cis endosséxio. E aí, vamos pensar num bebezinho que às vezes é intersexo, que às vezes nasce com a genitália diferente, ou com um pênis e uma vagina, e os médicos optam por tirar aquele pênis. É uma mutilação do corpo. Será que essa criança, no inconsciente dela, a gente sabe, né, enquanto estudiosa, enquanto psicopedagoga, enquanto psicanalista, o quanto isso é sentido, o quanto isso fica nos níveis inconsciente e pré-consciente. Então, crescer num corpo intersexo ou ter um corpo mutilado, o que é mais traumático? Eu garanto que ter um corpo mutilado sem consentimento. Então, a gente pensa muito nessa frase, né, de mudar a sociedade, não os corpos das pessoas intersexo, quando a gente fala de falta de consentimento em relação a esse corpo, né, em relação a essa pessoa poder expressar, poder dizer o que ela tem no corpo. Então, o que a educação, a ciência da educação tem mais proposto como questão de proteger a vulnerabilidade física e psíquica das pessoas intersexo é esperar essa criança, pelo menos, estar numa fase que ela já começa a falar, a se expressar, a ter essa avaliação singular para qualquer atitude mais irreversível que seja tomada. Por isso a importância desses diálogos. Para complementar esse assunto, que na verdade eu só joguei algumas ideias, só introduzi, porque o tempo é muito curto, a gente precisa de um módulo só sobre educação, só pincelei os assuntos, né? Não deu para aprofundar nada, ficou. Tem alguns livros, né? Tem o livro Intersexo, Mulheres, Gêneros e Sexualidade na Sociedade, que traz também um capítulo sobre intersexo, livro Jacob, que é autobiográfico, e Saúde LGBTQIA+, que tem capítulo sobre infância e adolescência intersexo e sobre famílias intersexo. Então, muito obrigada. Esse é meu contato, se alguém quiser aprofundar um pouco mais no assunto. Obrigada.